E aí, beleza? Aqui é o Piva e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como é que eu iniciei a minha carreira no design gráfico e espero te ajudar com um pouquinho da minha história. Sei que você está interessado em fazer uma faculdade de design ou de design gráfico, de design de produto, e vamos lá, que eu tenho já quase 10 anos na profissão e eu vou contar um pouquinho da minha história. Espero que você goste. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é uma dúvida que muita gente estava me perguntando e eu resolvi fazer um vídeo para colocar no YouTube. Se você quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida ou para pedir alguma opinião, pedir algum conselho, entra aí, me chama no WhatsApp, vou deixar o link das minhas redes sociais. Cara, o meu primeiro contato com o design gráfico foi quando eu tive um estágio em uma gráfica rápida. Então eu saí do colégio, fui fazer um curso, fiz esse curso. É um curso na época de Corel e Photoshop, um curso de 1-2 meses, porque eu queria fazer um teste e nesse teste eu queria ver se era isso mesmo que eu queria para minha vida. Então eu fiz um curso rápido de Corel e Photoshop na época no Senac, que era próximo da minha casa, ali em Santana, na zona norte de São Paulo. Eu estava no primeiro mês de curso e eu vi o anúncio da vaga de estágio numa gráfica. A gráfica era muito próximo da minha casa também, eu fui lá, falei com o dono. A primeira dica que eu tenho para você é quando você marcar uma reunião ou uma entrevista de emprego, sempre vá no primeiro horário, porque no primeiro horário o cara está disposto a te ouvir. A pessoa que está te contratando, ela está com o ouvido limpo ainda, ela não enfrentou muito problema no dia, entendeu? Então ela tem mais paciência para te ouvir, ela tem mais paciência para descobrir realmente quem você é e o quanto que você vai ser importante para aquela empresa. Então o que eu fiz foi marcar uma reunião no dia seguinte, fui lá e consegui esse estágio, fiz uma proposta para o cara que era o seguinte, que eu queria aprender, porque eu não tinha experiência na área, nunca tinha trabalhado em gráfica, eu queria estudar design gráfico, fazer uma faculdade de design gráfico. Aí eu fiz uma proposta para ele, que hoje a maioria dos aplicativos já fazem para você. Eu fiz uma proposta para ele de trabalhar uns 15 a 20 dias de graça e depois ele me contrataria como um estagiário, porque depois do estágio eu queria fazer um curso técnico ou uma faculdade relacionada ao design gráfico. Aí ele topou na hora, ele falou assim, pô, beleza, vi que você está interessado, vamos fazer. Aí eu falei que eu ainda estava concluindo o curso de Corel, Photoshop, que era só mexer, então ele me colocou no acabamento lá para fazer o acabamento de revista, acabamento de papel, acabamento dos impressos, e essa foi a minha primeira experiência em relação ao design gráfico. A primeira dica que eu tenho para você em relação à profissão que você quer escolher, se você quer fazer design gráfico, cara, a partir do momento que a porta se abriu, entra nela, depois você vê se ela é boa ou se ela é ruim para sua profissão, beleza? Então a primeira coisa que eu fiz foi, quando a porta se abriu da gráfica, eu fui lá, entrei e vivenciei aquele mundo, eu não aprendi em nenhum outro lugar, ninguém me ensinou na faculdade, ninguém me ensinou num curso técnico como é que era a vivência de uma gráfica, nem que seja uma gráfica de bairro, uma gráfica online. Ou uma gráfica online não, uma gráfica pequena, uma gráfica rápida de bairro. E essa foi o meu primeiro contato com o design gráfico. Então se você quer começar na área no design gráfico, ou em qualquer outra área relacionada ao design de produto, ou design de interface, design de embalagem, se você já tiver uma primeira oportunidade, vá em frente, depois você vê se ela é boa ou se ela é ruim para você. E outra, cara, segunda dica que eu tenho, quando você é estagiário, você não tem vínculo empregatício, então você não cumpre uma CLT da vida, entendeu? CLT você tem que cumprir o aviso prévio, senão você é mandado embora, você tem que passar no sindicato, tem várias obrigações que você tem que cumprir em relação à CLT. Quando eu falo que o estagiário ele não tem vínculo empregatício, se você ligar amanhã e falar assim, olha, eu não quero mais ir no estágio, pode encerrar meu contrato, o cara vai falar, ah, então tá bom, tá encerrado. Tipo assim, entendeu? É só isso que acontece. Então, quando você tiver a sua primeira experiência com design gráfico, você pode trabalhar na sua casa, você pode fazer o seu curso online, você não precisa necessariamente começar com o curso para aprender design, você pode aprender um software, ver se é isso mesmo. E na faculdade de design você vai aprender outras coisas, que é relacionado ao design mesmo. Você vai aprender história da arte, você vai aprender vários tipos de composição. Você não vai ficar preso ao software, né? Que na maioria dos cursos técnicos ou nos cursos livres, aí os caras querem te ensinar o software. Só que se o software é apenas uma ferramenta, né? Quem vai construir o projeto é você. Quando eu entrei na faculdade, na verdade eu já tinha uma experiência de estagiário numa gráfica e no meu primeiro ano de faculdade eu tive um segundo estágio que era numa empresa de identidade visual que
e branding, só que eu ficava só na parte de identidade visual, não ficava na parte de branding ou de posicionamento de marca. E aí o que aconteceu foi que quando eu estava terminando o meu primeiro ano de faculdade, eu já estava no meu segundo estágio. Por que que eu fiz estágio e não trabalhei tipo 8 horas como CLT? Porque eu estudava na parte da manhã. E as pessoas quando são CLT, normalmente o cara entra das 8 às 6, né? Das 9 às 6, sei lá, no horário comercial. Então como eu saía da facu meio-dia, então eu entrava no estágio a 1 hora, né? Geralmente tinha que ser estágio. Se eu empatasse o dinheiro, tipo assim, o que eu ganhasse no estágio desse para cumprir as despesas da facu, tava ótimo, porque quando você está na faculdade de design gráfico ou qualquer faculdade, você precisa de experiência, você precisa vivenciar o mercado. Porque o que você vai aprender no mercado não tem nada a ver com o que você vai aprender na faculdade. Não é que não tem nada a ver. É tipo assim, você vai ter experiências que você não tem na faculdade, tá ligado? Na faculdade você vai aprender muito mais a parte técnica, só que no dia a dia você vai viver aquilo. E você vive de uma forma totalmente diferente quando o professor te explica. Porque muitas vezes o professor de faculdade, ele vivencia o mundo acadêmico, ele não vivencia o mundo corporativo, porque senão ele estava no mundo corporativo, porque o mundo corporativo dá mais dinheiro do que ganhar na faculdade. Não estou falando mal dos dois professores, os caras têm as suas prioridades, entendeu? Só que o mundo corporativo é um e o mundo de faculdade é outro. O mundo da faculdade, ela tem que te trazer novidade para você aplicar no mundo corporativo, porque muitas vezes o mundo corporativo, o mercado de trabalho, ele está um pouco mais defasado em relação às tecnologias que na faculdade você aprende. Então na faculdade você está aprendendo a fazer um puta projeto legal de experimentação, enquanto no trabalho você está vivenciando outras coisas um pouco mais pé no chão, entendeu? Porque o pé no chão é o que vende para o cliente. Então tem várias coisas que você precisa aprender que estão no mercado de trabalho. Então se a porta abriu, cara, entra, depois você vê se ela é boa para você ou não. E aí eu tava nesse meu segundo estágio e tal. Aí eu fui terminar a faculdade aí eu fiz a faculdade de design gráfico na EMB Morumbi, né? Então a faculdade de design gráfico na EMB, ela me deu muitas oportunidades e muitas variáveis do que eu conseguiria trabalhar com design. Então você consegue trabalhar com identidade visual, você consegue trabalhar numa gráfica, você consegue trabalhar em editora, você consegue trabalhar em agência de comunicação, você consegue trabalhar em agência de marketing digital, você consegue trabalhar em um monte de lugar. Quando eu fui estagiário, eu tinha em mente de que eu não precisaria ter vínculo empregatício sendo estagiário. No período que eu estava na faculdade, eu fiz basicamente 5 ou 6 estágios, eu acho que eu fiz 6, mas eu acho que deve ter registrado mesmo 5. Então eu passei por 5 empresas enquanto eu estava na facu, todas como estagiário, mas não porque eu queria ser estagiário, é porque eu estudava de manhã. Hoje, o que eu recomendo para você, hoje em 2020, assim, eu recomendo que você faça design gráfico e também faça design digital, ou você vá para o lado do marketing digital. Por quê? Porque é uma coisa que você consegue vender mais fácil para os clientes, entendeu? Você pode ser especialista em identidade visual, só que vamos supor, você vendeu identidade visual, beleza, o cara nunca mais vai comprar de você. Agora, se você vende um serviço de marketing digital, você pode transformar aquele cara num cliente mensal para você. É aí que está o dinheiro, porque daí você está trabalhando a longo prazo. E outra, você não precisa de uma faculdade para começar no mercado como freelance, cara. Monta um sitezinho aí, um site básico, um blog, um Instagram e começa a oferecer o seu serviço, porque daí você vai virar autoridade naquilo, começa a falar sobre aquilo, fala que você está estudando, fala que você está vendo conteúdo, fala que você está se exercitando e aí o seu vizinho vai te contratar, entendeu? Não tem problema se você não conseguir cobrar, se você cobrar R$50 pelo primeiro serviço ou se você fizer o primeiro serviço de graça para ele. O importante é que você está exercitando e você está começando, entendeu? Você não pode ter medo dos grandes e os grandes não podem ter medo do pequeno. Por quê? Porque a vida é uma evolução. Cada porta que se abre, ela tende a permanecer aberta e não fechar, entendeu? Então, tipo assim, eu via o estágio como um degrau para que eu conseguisse subir na carreira. E ao mesmo tempo que seja um degrau, eu consegui ver o estágio como uma porta que se abre para novas experiências além da facu. E é isso que eu acho que você tem que ter, mesmo que você não faça faculdade agora de design gráfico, se você quer trabalhar na área, tenta expor o seu serviço e se você quer ter clientes,
tenta montar um portfólio nem simples, o mais simples que seja, entendeu? Monte um Instagram, vai. É o que eu recomendo para você. E se tiver uma gráfica, um lugar pequeno, um escritório de design pequeno, liga pro cara e fala assim, olha, eu topo trabalhar no atendimento, não seja no computador. Eu topo fazer prospecção, eu topo ligar pros clientes, eu topo qualquer coisa, só para vivenciar o dia a dia de uma agência, entendeu? Já é um passo enorme, você vai ver se é isso mesmo que você quer para sua vida. Hoje eu trabalho no meu próprio escritório, eu tenho um escritório de design e marketing. Por quê? Porque automaticamente o cliente que vem procurando uma identidade visual, no fundo ele precisa vender mais. E para vender mais eu coloco algumas técnicas de marketing e marketing digital para conseguir transformar esse cliente em um cliente que seja de fio mensal para mim. Não que eu quero amarrar ele comigo, mas eu quero que ele venda cada vez mais e automaticamente ele vendendo mais, ele vai investir mais na marca dele, investindo na marca dele ele vai investir em design, investindo em design ele vai investir em mim, porque eu faço essa parte de design e marketing para ele, entendeu? Então, sei que estou falando um pouquinho rápido, talvez é um assunto muito novo para você, é um assunto de entrada assim para quem quer começar no mercado de design gráfico. Então, se você tem alguma dúvida, manda um zap, manda um Instagram comigo aí que eu te explico. Hoje eu tenho o meu escritório, atendo alguns clientes, eu não dependo de... Eu posso trabalhar da minha casa, eu posso trabalhar do meu escritório, eu posso trabalhar da praia, é só eu marcar reunião, ir no cliente, falar com ele o que ele precisa, a gente faz um projeto, entrega para ele. Geralmente os clientes eu atendo muito por WhatsApp, então você não pode dispensar uma ferramenta de venda. Hoje eu também trabalho como afiliado de produtos físicos e produtos digitais. Também sou produtor de alguns produtos na Monetize. E é isso, e a vida vai evoluindo. E se você quer começar no design gráfico, cara, vai em frente, eu te apoio e você vai conseguir ganhar vida com isso daí, beleza? Se você gostou do vídeo aí, comenta que eu faço mais vídeos relacionados ao design gráfico e explico um pouquinho mais da minha carreira. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo aí, será um prazer, beleza? Forte abraço, espero que tenha te ajudado aí. Cara, dá pra viver de design gráfico e para com essa de que o design gráfico ganha pouco. Não ganha pouco nada, cara. É só você saber vender e saber apresentar o seu projeto. Não fique preso a portfólio no Behance, por exemplo. Tente sempre pegar o contato do cliente, o WhatsApp, 1 a 1, que você realiza qualquer venda. E cara, você não pode ter medo dos grandes e os grandes não podem ter medo do pequeno. Por exemplo, tem muito cara na profissão que critica o vizinho do lado, porque o vizinho do lado faz um cartão de visita a R$10 e o seu cartão de visita você cobra por 250. Só que você não pode se prender a isso porque você tem mais experiência e você pode cobrar os 250 e ele não tem experiência, ele é obrigado a cobrar R$50 para ter alguma coisa no portfólio, para conseguir alguma coisa. Então, cara, não fique preso a softwares também, tente estudar o design em si, história da arte, estudar a composição de um cartaz, estudar algumas teorias que vão fazer vão fazer a diferença para você. Também tente trabalhar o olhar. O olhar que eu falo é tipo assim, ver alguma peça gráfica, tenta olhar ela por camadas, entendeu? Sempre olhar cada peça gráfica em relação a camadas, olhar cada peça gráfica, pô, como é que o cara, onde é que tá a linha aqui, onde é que tá um alinhamento, onde é que ele colocou uma guia, por que ele fez esse tamanho, por que é isso, por que é esse tipo de acabamento, por que o cara tá usando essa estratégia no Facebook, por que ele tá anunciando desse jeito, por que esse anúncio é laranja, por que esse anúncio é vermelho, entendeu? Então você fazendo essas diversas séries de perguntas para você mesmo, treinando o seu olho, fazendo o seu portfólio, começando hoje, começando ontem ou começando daqui um dia, cara, você já tá no mercado e bem-vindo, é isso aí, vamos pra frente, beleza? É nóis no design gráfico, um abraço!